Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus. Estamos falando sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Então vimos que Jesus, em João 16, disse que ele voltaria ao Pai e ele enviaria o Consolador e o Espírito Santo da verdade, né, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence o homem natural, o homem pecador, quem tem o poder de transformar, né? O homem é a revelação do Espírito que nos revela a Jesus, e Jesus tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Jesus, então, ele falou em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui nós vimos um dos textos mais importantes que nós temos, que é o dia de Pentecostes, né, intitulado aqui, quando o Espírito Santo, né, a promessa de Deus, o Consolador, vem sobre a igreja. E é algo maravilhoso porque nós temos muitos entendimentos que não expressam a verdade desse texto. Então, estava se aproximando a festa de Pentecostes, né, as comemorações, e o povo ali estava reunido. O que os discípulos queriam aqui era não ficar em Jerusalém, era voltar para Nazaré. Então, em obediência, eles ficam ali e orando ao Senhor. E esse texto ele é tão rico em detalhes, é simples, mas nós podemos complicá-lo. De repente, né, todos estavam reunidos no mesmo lugar, havia unidade. De repente, ninguém esperava. Então, a gente vê aqui que veio do céu um som. Então veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então não está dizendo que soprou um vento ali. O que está expressando é que veio do céu um som, como? E faz uma demonstração, né, um paralelo para as pessoas entenderem, como de um vento. E hoje nós temos inúmeras canções, né? Sopra, Senhor, sopra o teu Espírito, como no dia de Pentecostes, né? Não tem nada de sopro, veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Outro detalhe importante, nesse contexto aqui, só se sentava para comer. Então, bem na hora que eles estavam, talvez, se alimentando, né, estavam orando, estavam unânimes em oração, ok? Mas eles se assentaram para comer, por isso que o verso 2 começa de repente, ninguém estava esperando. Isso significa que, por que está esse de repente aqui? Porque nós não controlamos o Espírito, nós não controlamos o Espírito Santo de Deus, nós não temos esse controle sobre ele, mas o Espírito Santo quer e precisa controlar a minha vida e a sua vida, dirigir, orientar, falar, dar a direção. Essa é a unção do Espírito sobre nós, que nos dirige à verdade, nos dirige a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, às vezes parece que nós queremos programar o Espírito Santo. Eu gosto muito de uma declaração que eu ouvi há muitos anos: nós não podemos programar aquilo que Deus vai fazer, mas nós podemos preparar o ambiente para Deus fazer. Por isso sempre a gente está falando, irmãos, prepare o teu coração, ore ao Senhor, se consagre, santifique-se para nós nos reunirmos aqui e prepararmos um ambiente onde Deus tem liberdade para agir, onde não seja um ambiente de pecado, onde não seja um ambiente onde Deus não tenha liberdade, não encontra liberdade, porque não há santificação, não há consagração, não há busca intensa de coração, corpo, alma e espírito. Então a gente vê aqui, por isso de repente, nós não temos o controle. Os discípulos aqui, 120 pessoas, não tinham esse controle. Por isso estavam, oramos, chegou na hora da comida, vamos nos assentar, vamos nos alimentar. Mas de repente, um barulho, um som como de um vento, né, impetuoso, né, algo assim forte.
ao ponto que aquela cidade inteira ouviu, né? Encheu toda a casa, e apareceram distribuídas entre eles línguas como outro paralelo, aqui outro exemplo para exemplificar, não que era fogo, mas eu imagino assim algo semelhante, que o autor aqui descreve como, né, faz essa comparação, como fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse foi o momento do enchimento do Espírito Santo. Esse foi o começo da igreja. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. É tão importante nós entender isso. Isso foi o acontecimento chave, né, para o começo da igreja. Mas nós temos que pensar que o Espírito Santo de Deus glorifica a Jesus. Então, o autor aqui nos gasta 4 versículos, mas para a pregação de Pedro ele gastou quase um capítulo. Então, a pregação da palavra, né, que liberta, que cura, é algo assim que uma coisa, nós não podemos inverter os valores. A ação do Espírito Santo é real, mas se manifesta também através da palavra. Agora nós temos uma ação do Espírito aqui. Ok, agora nós temos a pregação da palavra. Pedro se levanta na autoridade do Senhor e mais de 3.000 almas se convertem ali. Então a gente vê ali que há uma grande possibilidade deles terem saído desse local até por não comportar esse número de pessoas. Talvez houve aquele barulho, aquele estrondo, aquele negócio, né? E aí a gente vê então que talvez eles se retiraram para um outro local onde houve a pregação da palavra, porque alguns estudos comprovam que não tinha espaço ali para mais de todos esses milhares de pessoas que ali se reuniram. Então nós precisamos entender que nós não temos o controle do Espírito Santo, mas quando nós nos deixamos ser controlados pelo Espírito, tudo aquilo que nós falarmos levará a glorificar a Jesus, a exaltar o nome do Senhor, as pessoas olharem no Salvador Jesus. E aí foi isso que Pedro entrou falando. Olha, o Jesus, o Nazareno que vocês crucificaram, esse era o Filho de Deus. Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai. É Ele que pode perdoar pecados. Isso foi algo tremendo e sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecostes. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a presença de Deus na nossa vida hoje, na vida da igreja. Mas ele glorifica a Jesus, assim como Jesus glorifica ao Pai. Então nós temos que tomar cuidado para não inverter os valores. E precisamos do Espírito. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a glorificar a Jesus. Que Deus te abençoe, que nós venhamos nesse dia ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo e glorificarmos a Jesus, autor e consumador da fé. Deus abençoe.